Fala galera, esse é mais um vídeo sobre o C3 Drain ESG 4, plugin para dimensionamento de redes de drenagem e esgoto no Civil 3D. Nesse vídeo eu vou mostrar como que usa a planilha do programa. A princípio ela pode parecer um pouco complexa e tal, mas no fundo vocês vão ver que ela é bem simples e prática de usar, tá? Primeiro vamos nos lembrar o que foi que a gente já fez até agora. A gente instalou o programa, definiu o catálogo, definiu regras e fez o lançamento. Note que esse desenho que está aqui é o desenho que vai de exemplo junto com o programa. Eu vou começar com essa rede A aqui, então eu comecei primeiro dando uma bagunçada nela, que é justamente para quando chegar na planilha aparecer um monte de problema. Então eu defini todo mundo com cota de topo 2 e cota de fundo 0 aqui, tá? Só para começar. A gente fez já no vídeo anterior o lançamento da área de contribuição, então eu imagino que isso não seja tão misterioso. Basicamente é adicionar a área ou remover a área. No vídeo anterior a gente também aprendeu como que faz para que as estruturas fiquem sempre bonitinhas, assim, alinhadas com o eixo, usando esse comando, definir rotação. A gente aprendeu também como definir uma posição da caixa em relação ao eixo da via com esse comando, definir o offset. Nós numeramos a rede, tá? Vamos fazer um teste aqui, numerar a rede A, por exemplo. Vamos escolher um outro tipo qualquer aqui, por exemplo, ramo, aonde eu escolho no meu template ramo e com um traço no meio aqui depois do ramo e o número, né? E pronto, está aí numerada a minha rede. Podemos ainda, com esse comando, definir a superfície de referência das estruturas e das caixas, tudo ao mesmo tempo. Então ele vai perguntar aí, ó, selecione uma superfície. A superfície que a gente deve escolher é a top final. Eu vou escolher a Surface 1, que é para bagunçar mesmo, tá? Ok, vou selecionar todo mundo. Só para vocês verem que depois lá na planilha é fácil de modificar isso. Então vamos lá. Bom, já baguncei todo o desenho, mas eu já lancei a área, já garanti que as regras de consistência da minha rede estão garantidas. Que regras são essas? Vamos dar uma olhada lá na ajuda do programa no item de lançamento. São 4 regras, tá? Bem simples. Os tubos têm que estar de montante para jusante, no sentido do fluxo. A estrutura só pode ter um tubo saindo. A estrutura pode ter qualquer número de tubo entrando, desde que a sua geometria permita. E todo tubo tem que ter uma estrutura de entrada e uma de saída, tá? Aí dentro do programa ele faz uma série de verificações. Por exemplo, é muito comum você colocar um tubo de comprimento zero, simplesmente clicando sem querer 2 vezes na mesma estrutura na hora que está lançando. Às vezes pode acontecer de você criar um looping dentro da rede, aonde a descarga sempre acha uma estrutura que descarrega numa estrutura, que descarrega numa estrutura e a coisa entra em looping. O programa verifica isso também. É possível ter mais de um ponto de descarga na rede de drenagem? Sim, ele vai interpretar, desde que esteja tudo na mesma pipe network, ele vai interpretar sem problema nenhum. Muito bem. Então eu já vi aqui basicamente todos os comandinhos para editar. Ainda tem aquele que a gente viu lá nas configurações ainda, que é para editar regras. Então se eu escolher uma estrutura ou um tubo específico, ele vai editar aquelas regras sobrescritas dessa estrutura. Seria o correspondente a fazer isso aqui. Ó. Deixa ele fazer o autosave ali. Structure Properties, Rules, seria o correspondente a fazer isso daqui, tá? Lembra que não é para ter regras do Civil 3D, aqui a não ser que você queira, mas o C3D em ESG não vai usar essas regras, ok? Ele vai usar as regras próprias, que é com este comando aqui. Muito bem. Já falei isso no vídeo anterior, mas de repente mais para frente a gente fala de novo. Então agora vamos chamar a planilha. Calcular rede. Rede A, por exemplo, que é essa primeira aqui em cima. Como que ele sabe que é uma rede de drenagem ou uma rede de esgoto?
Basicamente, se você associar a área de contribuição, ele já assume que é uma rede de drenagem. Tá? Se você não fizer isso, ele vai perguntar na linha de comando, olha, essa aqui é uma rede de drenagem ou de esgoto? E daí a planilha vai basicamente modificar as colunas que aparecem aqui em cima. Bom, apareceu uma série de coisas em vermelho, os títulos aqui tá meio ilegível, pode ser que os títulos apareçam um pouco diferentes para vocês, mas cuidado, vamos dar uma olhadinha devagar aqui o que é cada coisa. Primeiro vamos olhar o que é que tem na planilha. Na planilha, aqui em cima aparece a barra de menus com algumas ferramentas, tá? Que não daria para colocar botão para todo mundo aqui, então eu criei uma barra de ferramentas aqui em cima. Aí em arquivo, por exemplo, exportar para o Excel a planilha em si, ou só a planilha de escavação, tipo uma nota de serviço. Pode exportar para HTML, em vez de ser para o Excel, vai que você não tem o Excel, você exporta para HTML. Ou pode ainda desenhar na tela do AutoCAD a planilha. No menu linhas, é um menu bastante interessante, ele tem uma série de filtros. Então, por exemplo, suponha que eu queira todos os tubos que tenha cobrimento mínimo violado. Ele vai mostrar uma mensagem aqui dizendo que esse filtro ele é pegajoso, ou seja, ele vai ficar filtrando para cada modificação que você faz na planilha e vai lá e filtra de novo as linhas. Então, nesse caso, não tem nenhuma. Depois você vai lá, solta o filtro, né? Beleza, vamos em frente. No menu colunas, dá para você salvar o estado das colunas. O que significa isso? Vai que você moveu essa coluna para cá, aquela coluna para lá, essa para cá. Coluna salvar estados. Quando você abrir a planilha novamente, a planilha vai vir com essa mesma ordem. Olha só que legal. Se você tem uma prefeitura que exige a planilha com as colunas numa determinada ordem, esse comando vai te ajudar bastante. Mas suponha que você não queira algumas das colunas. Por exemplo, cota de terreno a jusante. Isso aqui não me interessa muito. Você pode abrir aqui, se o título estiver ruim de ler, você pode abrir aqui um pouquinho. Tá? Então eu não quero essa coluna, então vem aqui ocultar a coluna. Pronto, essa coluna não está mais aí. Esse aqui também, ocultar. Esse aqui, não quero, ocultar. Ah, escondi coluna que não devia. Colunas, mostrar todas. Pronto, ele vai mostrar todas as colunas. Para drenagem tem alguma coisa aí de 57 a 62 colunas, não lembro bem, mas é bastante. Daí você normalmente não vai usar todas, então você pode escolher algumas. É o que vai acontecer neste comando. Então aqui você pode definir a ordem que as colunas aparecem. Nessa primeira coluna vai aparecer o nome da variável, então por exemplo, QSP. O que é QSP? É vazão a seção plena. Normalmente esse item é dado em litros por segundo ou metro cúbico, você pode escolher. Ah, quer dizer que eu posso colocar a área de contribuição em hectares? Pode. Aqui está em quilômetro quadrado, mas se você quiser em hectares, está aqui. Né? Com 7 casas decimais, por exemplo. COBMIN, cobrimento mínimo acima do tubo. Pode ser em metro, pode ser em centímetro, polegada, enfim, em metro. Feitas essas considerações, você pode ainda alterar a precisão do número de casas decimais, né, que a coluna apresenta. E vai ter ainda aqui uma coluna que diz categoria. Isso daqui fica mais óbvio quando você olha esse quadro aqui no canto superior direito. Tá? Então tem variáveis aqui, por exemplo, que só dizem respeito à drenagem. Né? Seriam essas daqui. Outras dizem respeito à escavação, são essas daqui. Outras dizem respeito à estrutura em si. E outra ao tubo. Então é mais fácil para você se localizar aqui. Eu sugiro você dar uma olhada de vez em quando para ver como que isso funciona. Bom, troquei ali a coluna, beleza. Aí tem o menu tubos, que vai te dar a opção de tornar o tubo existente ou um tubo novo. Um tubo novo significa que você pode alterar a cota, dimensão, declividade, tudo. Já um tubo existente, você não pode alterar a cota, não pode alterar a dimensão dele, né, a seção. E isso pode ser bastante interessante quando você quer travar algumas linhas da planilha para que ela não seja mais editável. E isso poupa bastante tempo na hora de fazer a edição.
Nas estruturas tem esses mesmos dois comandos e tem mais um aqui, ó, definir cotas pela superfície. O que que esse comando faz? Suponha que você tenha esquecido de definir a superfície de referência. Você vai ter que ir lá na Structure Properties, uma por uma, para editar isso. Não, você vem aqui na planilha ou usa lá o comando csurf, que é esse daqui, né? Vamos voltar ali nele um pouquinho. Esse comando aqui, ó, csurf, que vai definir a superfície de referência de todas as estruturas e tubos que você selecionar. Então ele é bastante ágil nesse sentido. Voltando lá na planilha. E tem também o menu ajuda. Na ajuda você vai encontrar lá o famoso arquivo de ajuda. E dica, se ele não abrir ou aparecer em branco aqui, lembra que você tem que ir lá na pasta do programa e botão direito, propriedades, e aqui na aba geral vai ter um desbloquear, tá? Aqui no caso já está desbloqueado, então ele abre normalmente. Mas se não aparecer, é assim que resolve. Então, continuando, a planilha, que nem eu estava falando, tem lá o menu com botões, a barra de ferramentas lá em cima, o quadro principal aqui com essas colunas todas coloridas, o quadro de parâmetros aqui no canto inferior esquerdo, o preview da seção, da planta e do perfil. Tá? Esses previews que tem aqui é para te ajudar a entender aonde você está na rede, porque às vezes só olhando para a planilha é meio subjetivo você ver onde é que está na rede. Né? Então você pode clicar aqui na planta e você vê aonde que você está. Da mesma forma que se você clicar aqui a linha na planilha, você vai mostrar aqui numa cor azul, ó, aonde você está selecionado nesta posição. E se você selecionar vários, vai ficar azul todas as linhas aqui que estão selecionadas. Eu não gostei desse fundo branco aí do preview. Dá para trocar isso? Dá. Isso aqui vem lá das primeiras versões do programa, então eu acabei deixando. Tá? Era até para ter tirado isso aqui, mas eu acabei deixando. Você vem aqui e troca a cor do fundo para preto, por exemplo. Ó, de repente assim você goste mais. E clica aqui em salvar para que ele salve esses parâmetros. E aqui uma dica importante é o seguinte, se você quer que ele salve isso aqui para que sempre venha dessa forma a planilha, você tem que estar com este arquivo aqui como leitura e escrita, tá? Ele não pode ser somente leitura, tá? Senão ele não consegue modificar para que isso venha sempre configurado. Então voltando aqui na planilha, então voltando aqui, barra de ferramentas, essa daqui, os botões, menu de ferramentas, quadro principal, quadro de parâmetros, preview da seção, planta e perfil. Tá? Se você clicar a rodinha do mouse e mover, ó, funciona como se fosse no AutoCAD. Tá? É uma imagem isso aqui, mas funciona como se fosse no AutoCAD. Aí tem aqui Zoom Extends, Zoom menos, Zoom mais. Na planta também, Zoom Extends, Zoom menos e Zoom mais. Duplo clique na rodinha também faz Zoom Extends, como se fosse no AutoCAD. Aqui também, Zoom Extends, menos e mais. Tá? Só para a questão de edições. Aí, aqui no quadro principal, na planilha em si, as colunas elas têm cores por um motivo. Tá? As colunas que são de fundo cinza, ela não pode ser editada, não tem como editar, então ela é somente leitura. As colunas que estão na cor amarela, você pode editar. Tem coluna que pode ser de um jeito e de repente mudar para o outro? Pode. Por exemplo, tempo de recorrência da chuva. Tá aqui, ó, tempo de recorrência da chuva. Mínimo 1 ano. Se eu quisesse colocar valores diferentes aqui, tem como? Tem. Alguém me pediu isso em algum momento, então eu coloquei aqui uma opção onde você diz tempo de recorrência constante, falso. Então agora eu posso editar. 5. E defino todos como esse valor. Para não ter que ficar escrevendo 5 em todos eles. Ou eu poderia fazer isso aqui. Ó, seleciono todas as linhas e venho aqui no coeficiente do tempo de recorrência, que é do tubo, tá? Deve estar aqui perdido em algum lugar. TR. Se você não encontrar, você pode fazer assim também. Ó.
TR em ordem crescente, né? TR, aqui, ó, recorrência, colocar 10. E editei todas as linhas ao mesmo tempo. Então, esse quadro aqui do canto da direita é para que você edite um valor mais rapidamente, tá? Você pode usar essa opção do definir todos como esse, ou então, se você fizer isso aqui, ó, coloca 5 nesse e definir a seleção como este. Ó. Definir seleção como esse. Então, só aqueles que estão selecionados, percebeu? Então, pode ser bastante interessante na hora de definir o coeficiente de Manning, por exemplo, ou o tempo de recorrência mesmo. Ou se você preferir que na drenagem o tempo de recorrência seja constante, né, 10 anos. Aí você vai ter que colocar esse valor de 10 anos aqui, ó, recorrência, 10 anos. Ou você edita 1 a 1. Tem quem prefira colocar esse coletor tronco aqui, ó. Se você clicar o Ctrl, ele fica selecionada a linha, tá? E daí você vai perceber que tem 3 linhas selecionadas. Esse daqui normalmente é com 10 ou 15 anos, enquanto que esse daqui, que é o menorzinho, normalmente eles fazem ele com 5 anos. Dá um certo ganho na planilha, eu acho meio bobagem, mas dá um ganho na planilha. Se você olhar no DNIT, tem uma recomendação falando sobre isso. Eu prefiro deixar constante aí no 10 ou 15 anos, dependendo do que você está fazendo. Tem lá aquelas regrinhas, a rede é nova, então é 15 anos, não, é uma verificação de rede existente, então é 25, enfim. Faz como você achar melhor. E vai ter algumas colunas que tem o fundo azul. Nessa coluna, ela é editável também, só que você tem que fazer um duplo clique. Tá vendo? No caso que eu estou definindo o alinhamento de referência das estruturas. Também tem uma opção aqui para fazer duplo clique no tipo de estrutura montante. Em vez de ser BL, por exemplo, eu podia escolher uma BL dupla, ou então um PV retangular, ou uma caixa de ligação. Agora, observe essa tela aqui. É a mesma que aparece no comando de substituir estruturas e substituir tubos. Tá, mas já tem um comando desse tipo lá no Civil 3D, que é substituir part size. É legal, só que ele substitui uma de cada vez. Então você viria aqui, swap part, tá, escolheu o outro, beleza, trocou, funcionou, joia. Só que você tem que fazer uma por uma. Mas e se eu quisesse trocar de várias ao mesmo tempo? Eu seleciono aqui, selecionei todas as estruturas. Ah, mas não quero selecionar tudo, eu quero selecionar só a boca de lobo, por exemplo. Select similar, né? Tá vendo que ele selecionou só as bocas de lobo? E vou lá no C3 Drain, substituir estrutura, e eu posso escolher lá PV retangular de 1500 por 1500, uma coisa qualquer, só para ele processar. Ele vai lá e substitui isso para mim. Vai ficar horroroso, mas ele substitui. Tá aí. Aí dá um desfazer aqui, vamos voltar lá na planilha. Funciona para tubo também? Funciona. Só que você vai usar o comando substituir tubos, beleza? Ah, mas eu substituí essa caixa aqui e ela ficou com o estilo da caixa de ligação. Tem como modificar isso todos de uma vez só? Tem. Aqui, ó, resetar. Resetar vai fazer o seguinte, ó, escolha uma opção, estilo, regra, os dois, ou trocar a seção mesmo. Às vezes você colocou um tubo que tem uma parede mais forte, tem um coeficiente de Manning diferente, qualquer coisa desse tipo. Então você tem que trocar a seção mesmo. Tá? Então, substituir, sei lá, ambos. Tá? E selecione os objetos, esses dois. Ele vai lá e substitui pelo quê? Por aquilo que tiver no pipes, parts list da rede atual, tá? É isso. Voltemos lá na planilha. Bom, agora eu já sei o que é esse quadro, já sei o que tem nesse daqui do lado, já sei que é para editar as linhas mais facilmente. Ah, mas eu não gosto desse quadro e dá para tirar ele? Dá. Você clica nesse botão aqui, pronto, ele some. Ah, mas eu queria que ele voltasse. Clica naquele botão, ele aparece. Esse botão aqui, ó, mostra ou esconde as propriedades do tubo e da estrutura.
talvez você goste da planilha com esse jeitão assim, tá? Talvez, eu não sei. Eu coloquei isso como opção, tá? Mas eu prefiro assim mesmo, que é o método mais tradicional. Digamos que você já tenha feito as edições necessárias aqui nesse quadro e seria interessante dar mais ênfase aqui para planta, perfil, seção, enfim. Você pode esconder aquilo lá e aumentar aqui agora o tamanho, percebe? Pode ser útil isso também, não sei. Mas voltando. O que é esse quadro que ele escondeu aqui? Nesse quadro, você vai modificar os parâmetros globais da sua rede. O que é um parâmetro global? O parâmetro global é, por exemplo, coeficiente da. Coeficiente não, né? Aceleração da gravidade. Aí esse número aqui é útil lá no valor da tensão trativa. Tem umas contas aí no meio que usa isso daí, enfim. É 9,81. Eu queria que fosse 10, redondo. Então vem aqui e edita. Né? No preview, por exemplo, que nem eu falei, se você quiser mudar a cor aqui de branco para preto, né, vai lá e troca, fundo preto. Né? Ele troca isso aí para você. Tem outras opções, por exemplo, a lâmina que escoa dentro do tubo vai aparecer na cor cian, objeto não selecionado, enfim. Para planilha, tem uma opção aqui que se você seleciona uma determinada linha, ele já faz zoom nela. Então se você tem dois monitores, né, pode ser bem interessante essa opção aí de fazer zoom. Daí você clica aqui na linha e ele já vai dar um zoom lá naquela posição. Tá? O zoom demora um pouquinho mesmo porque ele tem que fazer regen. Tá? Então, claro, vai fazer o regen dos primeiros, tal, mas depois ele volta ao normal. Tá? É só até ele fazer regen de tudo e não precisar mais fazer regen. Ok, eu normalmente deixo isso aqui desligado porque eu estou com um monitor só e eu faço uso aqui do preview da planta, que é esse quadrinho aqui que eu estou mexendo. Tá? Esse quadrinho eu posso clicar no trecho, tá vendo? Ele tem uma espécie daquele Station Tracker lá que aparece no Civ 3D, que é para você ver uma seção aqui. Claro que ele não está mexendo nada na estrutura, porque essa rede está toda ferrada, ela está uma série de erros, está tudo em vermelho na planilha, então ele não vai mostrar muita coisa ainda. Depois tem aqui algumas opções que você pode mudar, por exemplo, essa aqui é a rede A, você pode pôr uma descrição que vai aparecer lá no Pipe Network Properties, né? O nome, aqui o tipo da rede é drenagem. Depois vai ter alguns itens para escavação. Ó. Essa linhazinha que aparece aqui, ó, seria a minha imitação de sample line aqui. A distância entre seções 200 centímetros ou 2 metros. O programa entende as unidades, então se você colocar 2 metros ele vai entender. Né? Largura da seção, vamos colocar aqui 3 metros. Ele entende 3 metros. Né? Ou qualquer outra coisa que você coloque aí. Certo? Depois vai ter alguns itens aqui, drenagem. Bom, na rede de drenagem, um item muito importante que você tem que se preocupar é o método de cálculo. Tá? Vamos dar uma olhadinha rapidamente lá no método de cálculo. Drenagem, ó, parâmetros de drenagem. O método de cálculo ele está relacionado com o método que a gente vê na bibliografia mais comum, tá? Ela tem a ver com o método racional modificado, que ele acrescenta um coeficiente CR lá no Q igual a C vezes I vezes A, vai ter um CR lá, e a fórmula é dada por isso daqui. É em função da área, né? Tá aqui, a área da bacia em hectare, e um coeficiente N, que depende do autor, aí vai ser 4, 5 ou 6, tá? Que depende da declividade média da bacia. Então, se for uma bacia aí mais ou menos declividade média de 1 para 100, por exemplo, vai ser o coeficiente 5. Aí teve alguém em Brasília que disse que lá eles ignoram essa tabela e usam um coeficiente em função da área, mas dessa forma. E se você preferir,
essa tabelinha que ela é editável lá no programa, mas você tem que dizer que é o método de Brasília. Então a fórmula é um pouquinho diferente. Ó. É A elevado a menos K. Se você olhar aqui, o K está lá também, né? Seria 1 sobre N. Mas o K pode ser 0, 0,5, 1 ou 0,15, tá? Dependendo do valor da área. E se for pelo método do Dennett, ele chuta o balde disso daí tudo e diz que é A elevado a menos 0,15, sempre. Tá? Mas, obviamente, para o método racional modificado. Tá? Não é para o método racional, não tem CR aqui, ele vai ser 1. O método do Dennett ainda modifica o coeficiente C, em vez de ele ser C, é um coeficiente F, e isso vai aparecer lá no quadro principal, nas colunas de drenagem. Vai ter aqui um lugar onde diz o coeficiente C, ó, Hanoff, né? Coeficiente de escoamento superficial, que se for o método do Dennett é o F, e daí tem uma formuleta aí para calcular ele, e o programa implementa isso. Já que eu estou aqui nas colunas, ó, veja que todas as colunas têm uma descrição. Tá? Então é bom você ler aqui o nome da variável, a tradução do título que vai aparecer lá na planilha aqui. Veja que aqui nesse caso a planilha está aparecendo com os títulos traduzidos. Mas se você não quiser que os títulos venham traduzidos, você vem aqui no menu colunas e desmarca essa opção. Tá? Ele não traduz os títulos, daí vai aparecer como o nome da variável, aí você para com o mouse em cima e ele diz o que é a coluna. Voltando lá na ajuda, quadro principal, drenagem. Veja que quando uma determinada coluna depende de uma fórmula para ser calculada, na ajuda do programa essa fórmula está lá. Tá? E você pode clicar aqui, por exemplo, CR, está aqui, né? Declimed tal, um troço bem esquisito. O que é isso? Está aqui. Declividade média da bacia. O que é o H? O H está aqui, ó, desnível do tal VEG. E assim sucessivamente. Ó, VESC. O VESC faz um cálculo usando aquela fórmula da continuidade, blá, 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 área molhada. Então, tá aqui a formulinha. O que é o INC mesmo? Tá aqui, ó. INC é a declividade. A declividade é dada por essa fórmula. O que é o CFM? O CFM é a cota de fundo da estrutura montante. Então, tem aqui um desenho indicando, ó. CM é a cota da geratriz interna inferior do tubo à montante e o CD aqui no final é a cota do tubo, a geratriz interna inferior à jusante. Vai ter aqui o CTJ, é a cota do topo. Veja que ela não é necessariamente a mesma cota do terreno, tá? Então, por isso tem aqui CTMON e CTM, CTJ e CTJUS, que é para você saber que esse valor não é necessariamente igual a esse. Em rede de esgoto, isso aqui acontece bastante quando você está no coletor principal já se direcionando para a ET. A cota de topo do PV geralmente é alguma coisa aí, 1 metro, 1,5 metro mais alto do que o terreno. Eu já vi aí coisas bem maiores, tá? E tem alguns parâmetros aqui que pode ser um pouco estranho aqui no Brasil. Por exemplo, o SUMP. Isso aqui é o seguinte, imagine que você queira que aqui dentro do PV acumule a areia. Tá? Então o que vai acontecer? A água entra dentro do PV e tem que encher até chegar na cota do CM para poder escorrer dentro do tubo. Então tem essa altura aqui do SUMP. Tá? É o ressalto isso. Eu usei o mesmo nome da variável aqui que aparece no Civil 3D em inglês, que eu acredito ser o mais comum mesmo aqui no Brasil. Né? Então ele tem esse significado. É um ressalto. Chegou dentro do tubo, ele tem que encher até uma determinada cota e daí pode escorrer pelo tubo. Então você pode ver aqui, tem todos os itens, todas as fórmulas, né? Não tem nada escondido. Ó. Por exemplo, vala, tem algumas formulinhas especiais aqui também para ele calcular. Tá? Como que ele faz o cálculo do paramento aqui, do escoramento, se tiver. Como que ele faz o valor do recobrimento, a escavação manual.
Escavação manual é isso daqui, ó, é a altura do berço. Normalmente o que você faz aqui? Você vai lá e regulariza o fundo da vala. Então, de repente, você pode preencher isso aqui com concreto magro, ou então com brita, ou só regularizar mesmo, né? Então, tem uma série de coisas que você vai controlar aqui. Então, o método de cálculo que eu sugiro você usar é o método original para drenagem. Por quê? Porque isso aqui do Brasília, isso aí é meio particular deles lá. Eu não vou entrar muito no mérito e eu prefiro usar o original. O método do DENIT eu não recomendo. Por quê? Porque no DENIT ele diz para você acumular a vazão em si. Então o que acontece? A vazão que chega nesse tubo aqui é a soma da vazão daqui com a vazão daqui. Só que o tempo de percurso desse tubo aqui e o coeficiente de chegada, lá o TC, né, o inlet time, até chegar nessa estrutura aqui é diferente do desse. Então não dá para dizer que é a soma dessa vazão com essa vazão. E normalmente na literatura está dizendo para você fazer o quê? Você soma C vezes A dessa mais C vezes A dessa e daí aplica na fórmula da equação de chuva o que tiver o tempo maior. Então, se o tempo de chegada da chuva que caiu aqui, por exemplo, entrou na boca de lobo, correu aqui pelo tubo, que é o TP, lá, o tempo de percurso, chegou aqui na boca, no ponto de saída para entrar nesse tubo. É maior vindo por aqui ou vindo por aqui? É meio que intuitivo que vindo por aqui ele seja maior. Então ele vai escolher isso aqui para aplicar na equação de chuva. Muito bem, eu falei da equação de chuva e onde é que eu edito? É aqui na drenagem. Unidade de drenagem, equação de chuva, que ele está aplicado para Curitiba. E a equação é dessa forma aqui. Eu uso o plúvio. Dá para eu usar as equações do plúvio? Dá. Se você observar bem lá no plúvio, ele te dá os coeficientes do A, do B, do KC, se não me engano, e KT, se não me engano. É uma coisinha assim. Mas ele diz como é que é a fórmula. A fórmula tem sempre esse jeitão aqui. Ó. É um coeficiente vezes o TR, que é o tempo de recorrência, elevado a um coeficiente, dividido pelo TC mais um coeficiente, tudo isso elevado a um coeficiente. Então é só escrever uma equação assim. E como é que escreve essa equação? Você vai clicar aqui nesse botãozinho, que tem 3 pontinhos, e vai inserir a sua equação de chuva aqui. Ah, mas a minha equação de chuva é aquelas mais cheias de onda, com logaritmo e não sei o que. Está aqui, ó, uma fórmula com logaritmo. O programa aceita? Aceita. Desde que você escreva ele corretamente. Então, esse símbolo aqui do acento ó, significa expoente. Tá? Então, é isso daqui elevado a isso aqui. Log, aqui nesse caso, é o log na base 10. Tá? Tem uma consideração sobre isso aqui na ajuda do programa. Ó. Use log de n para obter o logaritmo de base 10. Tá? Ou melhor, para obter o logaritmo... Deixa eu recomeçar. Né? Log de n, para obter o logaritmo de base 10, use log 10 de n. Porque log n aqui nesse caso é o logaritmo neperiano. Tá? Então seria aquele do e lá do 2,71 qualquer coisa. Então log de n é o ln, enquanto que log 10 é o log de base 10. Estou aqui falando do plúvio, tem o link para você baixar ele. E tem uma opção aqui que você pode ir lá na minha página, né, e ver essas equações de chuva aí de uma maneira bem legal. Por exemplo, digamos que eu queira uma equação de chuva aqui na região de Goiânia. Você pega essa bolinha e arrasta para cima de Goiânia, por exemplo. Aí ele vai te dizer assim, ó, latitude e longitude médias desse local, num raio de busca de 500 km, procura equações de chuva. Ele vai fazer uma lista aqui de todas as equações de chuva naquela proximidade que eu já cadastrei. Tá? Então a mais próxima aqui nesse ponto, né, que não é lá bem Goiânia, está aqui mais para Catalão, seria essa daqui. Ó. Aí você clica nela, está aqui a equação de chuva. É só copiar isso daqui agora, copiar, vir aqui no Civil 3D, adicionar a equação aqui, colar, escrever o nome da cidade, né? Catalão e o nome do estado, Goiânia, e OK.
tá? Vai aparecer agora uma opção para você usar essa equação. Tá aqui, ok. E pronto. Pode ser que aconteça algum erro na equação, tá? É bom você verificar. Eu não sei se você viu ali, ele aconteceu algum erro. Pode acontecer. Se acontecer, você vem aqui e verifica se a equação está escrita corretamente ou não. Eu vou usar aqui a minha equação de chuva anterior, que era de Curitiba mesmo. Você pode organizar aqui o nome das cidades em ordem alfabética. Então eu vou escolher lá Curitiba, que era essa daqui, ok. Onde que fica salvo essas equações aqui se eu quisesse escrever todas elas manualmente? Fica nesse arquivinho aqui, ó. Elas estão aqui para baixo. Tá aí, ó. Basicamente é um número, ó, nome da cidade, estado e a equação em si, beleza? Ó, o erro aqui onde é que está acontecendo, ó. Esse ponto aqui está sobrando, tá? Então, eu não vou salvar aqui, eu vou vir aqui no programa, vou pedir lá de novo a minha equação do catalão, né? Tá lá embaixo. Essa equação tem um errinho aqui, eu vou arrumar. Ok, ele salvou isso. Veja que agora não deu erro nenhum, tá vendo? Aí tem uma opção aqui, Layer da Ashura. Se você tivesse 5 redes, por exemplo, e quisesse achurar as áreas de contribuição para que ficasse evidente na planta de qual é que pertence cada uma. Então você poderia vir aqui e modificar isso. Tá? Vamos dar uma olhadinha ali rapidamente na planta. Então, se você quisesse que ele achurasse aquilo, você poderia escolher o layer lá na planilha. Voltando lá na planilha. Muito bem. Tempo de recorrência, já falei aqui do método de cálculo, que eu sugiro você usar o método original. Aí tem aqui um item, ó, incremento maior e incremento menor do item cotas. Isso aqui controla esses botões aqui, ó, este, os de baixo, esses daqui e os de cá. Tá? Esse botão aqui sobe 10 centímetros a montante, esse sobe 1 centímetro. Por que eu coloquei isso? Porque às vezes tem que fazer um ajuste fino na planilha e não quer vir aqui e editar manualmente esse número, tá? Da cota de montante. Isso aí eu acho meio chato vir aqui e ter que escrever o número, sabe? Então, por que eu acho chato isso? Porque escrever número, normalmente você erra ele. Então, você pega um número tipo esse daqui, você tem aqui basicamente 4 chances de errar esse número. Se você só fizesse assim ou assim, você não erra. E é visível o que está acontecendo na rede. Tá? Então você não precisa ficar digitando quase nada aqui no programa. Muito bem. Depois tem aqui item cálculo. O que faz cada um desses daqui? Alinhar a geratriz. Alinhar a geratriz é o seguinte: se você tem este tubo e este, quando você está aqui, está vendo esse tubo vermelho? Se você for baixando ele, né, esse tubo da jusante vai baixar também. Agora, se o tubo de baixo aqui tivesse uma dimensão maior, vamos forçar aqui um tubo maior, só para que fique evidente isso. Aqui, cadê bueiro de 400? Não, vamos colocar um de 800, para que seja diferente mesmo. Veja só o que acontece quando eu baixo a cota desse daqui. Ó. Tá? Eu vou baixar a montante dele. Tá vendo que ele está corrigindo a posição lá? É para isso. Tá? Corrigir a declividade. O que isso daqui faz? Se você definir a declividade mínima de 1%, e daí vier aqui no tubo e ir baixando a montante, até chegar num valor, ó, cheguei no limite mínimo, que eu defini como 0,5%. Eu não vou fazer o tubo ficar com cota negativa. Daí o que vai acontecer? Ele vai baixar a jusante também. Tá? É para isso. Aí tem uma série de outros aqui ainda que faz essas modificações.
Depois tem aqui análise. A análise é para você fazer o seguinte: será que um tubo de 400 passa? Vou ali e vou trocar por um de 60. Beleza. Não passou. Vou colocar um de 80. Ok. Também não passou. Qual que eu tenho que testar e em qual declividade? Você vem aqui nesse botão. Então, esse item da análise, vem aqui nas vazões e diz, para aquelas condições determinado tubo passa. Daqui ele está mostrando tudo em vermelho, por quê? Porque a planilha está toda ferrada, não tá, deve ter declividade negativa, uma série de coisas. Depois mais para frente eu vou mostrar de novo. Você vai ver que aqui vai aparecer uma espécie de uma curva aqui dizendo, esses tubos dá, esses não dá. Beleza. Então a gente já sabe para que serve cada um desses itens, já sabe como trocar as unidades de medida, alterar a ordem das colunas, salvar a ordem das colunas, mas e o cálculo mesmo, como é que faz? Bom, abrir a planilha. Primeira coisa que eu faço é clicar esse botãozinho aqui para redimensionar a coluna e ficar visível todos os valores aqui. Depois eu clico este botão aqui, organizar as linhas no sentido do fluxo. Tá? Então o que vai acontecer? Esse aqui é o primeiro, depois esse e vai até que chega no último, que é esse. Tá? Se você fizer, por exemplo, isso, né, tá tudo bagunçado, não está na ordem. Então, pronto, organizei. Quer dizer que dá para organizar as colunas aqui em ordem crescente por causa de alguma variável? Dá. Às vezes isso tem utilidade, mas na maioria das vezes não tem muita não. Mas de qualquer forma está aí. Organizei. Depois, veja que as cotas aqui, os valores, está tudo em vermelho, não sei o que. Qual é o próximo item que eu tenho que verificar? Os parâmetros de cálculo, basicamente esses daqui. Método de cálculo e equação de chuva. Aí, dependendo do tipo da rede, é que você vai partir para os coeficientes que você está lendo na planilha. Então, olha essa coluna aqui, é a mais importante de todas. É as regras. Então, por exemplo, nesta linha tem uma tonelada de colunas aqui. Tá vendo por que eu não traduzi os títulos? Ele vai mostrar aqui, né? INC 0. Pronto, já vi tudo. Inclinação 0, não tem escoamento no tubo. Né? Então vamos nesta linha aqui, por exemplo. Tá tudo bagunçado. Não sei nem se ele está pegando a cota do terreno certa aqui. Então, bom, já vi que... vamos escolher esse daqui. Eu já vi que não tem cota de terreno, porque ele nem está desenhando o terreno aqui. Ó. Então, primeira coisa, seleciona tudo. Estruturas. Definir cota pela superfície. Só que para definir pela superfície, garanta que você está pegando a superfície correta. Então eu vou lá na coluna TRS, superfície de referência do tubo. Está tudo errado, tá? Surface 1 e deveria ser a top final. Veja que eu escolhi o primeiro, botão direito. Definir todos como esse. É mais barato do que editar um por um. Né? Vou fazer a mesma coisa aqui no PV. Top final, não. Definir todos como esse. Faço as colunas ficarem grandes de novo. E se vocês olharem aqui a coluna regras, pode ser que diminua bastante ou pode ser que aumente bastante. O próximo passo é garantir que a estrutura tenha a cota do terreno. Então, aqui aparentemente está certo. Então, seleciono todas as linhas clicando aqui nesse espaço. Tá? Ou posso vir aqui selecionar uma por uma. Eu acho mais fácil vir aqui, selecionei todas, estruturas, definir cota pela superfície. Pronto. Isso vai garantir que esta coluna aqui, da tempo, estrutura, CTM, que é a cota de topo na estrutura montante, que deve estar aqui em algum lugar nessa bagunça. CTM. Seja a cota da superfície de referência. Beleza, já garanti isso. Agora, o próximo passo que eu tenho que fazer é garantir que eu tenha um cobrimento mínimo em todos os meus tubos.
Pense lá num software de cálculo estrutural. O que ele faz? Você arbitra uma seção a menor possível para a viga e manda ele calcular. Passou? Então é aquela seção que você vai adotar. Ah, não passou? Aumenta a armadura, aumenta a seção, faz alguma coisa desse tipo. Aqui no C3 Drain a ideia é mais ou menos a mesma. Então, o próximo item que eu vou fazer é minimizar tudo. Minimizar tudo significa minimizar a seção do tubo. Ah, tinha tubo de 80, tinha tubo de 40, tinha tubo de 1 metro. Vai ficar tudo de 40. E as profundidades vai ser a mínima possível. Tá? Ele vai garantir um cobrimento mínimo que você colocou lá nas regras. Lembra lá do C-Edit Rules, que editava as regras? Então ele vai minimizar as profundidades. Ele também vai tentar minimizar a largura da vala e vai minimizar a seção da estrutura. Para que isso? Bom, se você tinha colocado um posto de visita de 1,5 m por 1,5 m interno, já que vai colocar tubo de 40, não faz muito sentido ter um posto de visita tão grande. Então, de repente, podia ser de 1 por 1, em vez de 1,5 m por 1,5 m. Então, ele minimizou tudo. Agora, olha lá nas regras. Ó, já vi que reduziu bastante o número de erros aqui. Ainda tem alguns problemas. Então, por exemplo, vamos olhar aqui. 13 problemas aqui. TC, TP, está tudo ferrado. E tem lá o coeficiente C, está como 10. Pô, 10, o Hanoff como 10, 10 não vale. Então, agora a gente passa. Eu já dei uma corrigida básica na geometria da rede. Então, o próximo item é definir coeficientes condizentes. Tá? Então, eu vou aqui na estrutura e digo lá que na drenagem, o coeficiente C é, digamos, 0,5. Tá? O coeficiente de Manning do tubo, vamos achar aqui tubo, coeficiente de Manning, cadê o Manning? Está aqui, ó, N-man, coeficiente de Manning. Pode ir por aqui ou, e vamos fazer uma vez por aqui, 0,015. Tá? Agora vamos achar a coluna aqui do N-man. O N-man está aqui. Se você colocar 1, pronto, ficou em vermelho. Por quê? Porque o máximo é 1, excluindo 1. E o mínimo é 0. Então, se você colocar 0, também dá erro. Fica vermelho. Então, você pode colocar 0,015 ou 0,13 aqui. E daí pedir, definir todos como esse. Tá? Ou assim, ou seleciona todo mundo e vem por aqui. Dá no mesmo. É só para você não editar isso aqui manualmente. Ah, você fez alguma besteira, quer voltar? Ó, tem a opção do voltar aqui. Ó. Ponto 15, 0, 1, 0.15. E o programa já vai calculando a planilha todo de novo. Tá? Muito bem. Que coeficientes ainda está errado aqui? Ó. NA, inclinação, PV, lâmina. Vamos dar uma olhada na lâmina. NA. NA aqui, ó, primeiro que está vermelho, indefinido. Por favor, verifique H-LAM. Vamos olhar o H-LAM, então. H-LAM. Tá. H-LAM está aqui. Verifique a inclinação do tubo. Parece uma boa, né? Vamos dar uma olhada na inclinação do tubo. A inclinação do tubo está razoável. O que mais que tem para olhar aí? Ó, verifique o TE, ok. O TP. O TP ele não conseguiu calcular. Nesse daqui. Tá, mas por que ele não conseguiu calcular o TP? O que é o TP? Vamos dar uma olhada lá na ajuda. Eu não sei o que é o TP. Lá na ajuda, planilha. Eu estou fazendo uma planilha de drenagem. Então, no quadro principal, coluna de drenagem, vamos achar se tem TP aqui. TP. TP é o tempo de percurso. Então, ele depende da extensão do tubo, está aqui, e depende da velocidade de escoamento. A velocidade de escoamento, por sua vez, depende do raio hidráulico, depende da inclinação e depende do coeficiente Manning. Obviamente que se tiver algum problema nos tubos a montante desse, que é este aqui, né? Então a montante deste quem é? É esse aqui. Se tem algum problema aqui, ele não vai conseguir calcular
aquele ali. Concorda? Então, eu vou dar uma olhada primeiro nesse. Tem algum problema nesse? Tem. Ele está me dizendo que a velocidade é muito baixa. Então eu venho aqui no tubo, aumento a declividade dele, pronto, agora não tem mais problema nenhum, tá vendo? Muito bem. Vou para o segundo tubo. Ele está me dizendo que a velocidade está muito baixa, então aumento. Ah, mas é chato fazer isso um por um, né? Então, linhas, velocidade mínima, ok. Ah, tem vários assim, então eu já vou corrigir de todos. Pronto, já não tem mais nenhum com problema de velocidade mínima. Tira o filtro agora. Ok. Seleciona uma linha qualquer aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Cobrimento mínimo. Ah, vamos resolver todos os cobrimentos mínimo agora então. Cobrimento mínimo. Ok. Eu vou baixar clicando esse ponto aqui, ó, tá? Isso faz com que ele baixe tanto a jusante quanto a montante ao mesmo tempo. E veja que mudou os tubos que estão selecionados aqui na planta, tá? Por quê? Porque ele fica resselecionando, tá? Agora só tem um. Continua sendo o mesmo. Pronto, agora não tem mais nenhum com problema. Veja que a coluna Rules, que tinha um monte antes, quase não tem nenhum agora. O que tem aqui? Ó? PVQ. Ele está me dizendo que esse PV não era para estar aí. Por quê? Ó, ele está me dizendo que o trecho 1,3 tem um tubo estreito ou um tubo muito baixo. Tá? Mas, de repente, por que isso está acontecendo? Vamos dar uma olhada nesse PV aqui. Se você expandir ele aqui, ó, seção transversal, ele vai me dar algumas opções aqui. Tá? Altura acima do tubo, parede, vai ter aqui em diversos as regras. Seção transversal. Ah, olha só, a largura mínima que esse tubo, esse posto de visita aceita para um tubo é 60. Então aqui de duas uma, ou a minha regra está errada ou esse tubo realmente é muito pequeno. Bom, mas você não vai fazer um PV com menos de 1 metro, né? Então eu vou considerar que nesse caso é a regra que está errada. Então eu posso só ignorar este problema aqui. E daí eu olho a minha seção, tá ok. Ah, mas tem uma série de linhas aqui acontecendo aqui. O que significam essas linhas? Bom, em cinza, ou é um tubo que está entrando e não é o tubo selecionado, no caso o tubo selecionado vai ser azul, ou ele está saindo. Se ele está saindo, vai ter aqui uma linha na cor cian que vai indicar a lâmina. Então tem algumas regras aí que diz o seguinte: a lâmina do tubo da montante não pode ser mais baixa que o tubo da jusante. O que significa isso? Que está afogando esse tubo aqui. Então vai ter uma regra aí que vai prever esse tipo de situação e vai mostrar a estrutura em vermelho também. Tá? Aqui é tubo estreito ou tubo baixo, também posso ignorar. E aqui ó, ele está me dizendo que também tem um problema. Por quê? Vamos dar uma olhada. Ele está com essa estrutura aqui, seção transversal, ela tem essas dimensões. E lá no diversos, a regra está me dizendo que o degrau é 0, a seção transversal era para um tubo de 60. Ah, então eu tenho que corrigir a minha regra para que tenha uma estrutura para tubo de 40. Como no catálogo do DENIT isso não existe, então eu estou adotando o de 60. Então eu vou considerar de novo que é a regra que está errada, ok? Muito bem. Agora, pô, tá, essa rede aqui é muito fácil, ela resolveu tudo muito rápido. Suponha que não tenha passado a vazão nesse tubo aqui, com um tubo de 40. Lembra que eu falei que essa análise de vazões que podia ser interessante? Para declividade zero, obviamente, não vai funcionar. Mas se eu tivesse colocado aí um tubo de 80, né, de 60, com 5%, ele me daria aqui uma velocidade de 1,7. Se fosse um tubo de 1,5 m, daria isso daqui. Mas se fosse um tubo de 1,5 m, ia ter 3% de lâmina. É meio absurdo isso. Mas está aí.
Existem ainda alguns outros erros, por exemplo, degrau. Bom, eu já aceitei que essa ala aqui não era para esse tubo, mas eu quero que seja, então eu vou ignorar. Agora veja o seguinte aqui, a ala não tinha que estar saindo, aflorando aqui no terreno, então tem qualquer coisa errada aqui, né? Veja que ele não está deixando eu subir a montante. O que eu tenho que fazer para que ele me permita fazer isso? Eu venho aqui nas opções do cálculo, corrigir a profundidade como falso e agora eu posso subir. Ele vai dizer que tem problema de cobrimento aí, tá? A princípio você teria que vir aqui e mover a estrutura um pouquinho mais para trás. Só que aqui aconteceu uma coisa agora bem interessante. Tá vendo que a lâmina atingiu 100% do tubo? E daí o que eu tenho que fazer? Meu amigo, aí só trocando o tubo mesmo para um de 60. Vamos olhar dar uma nas vazões? Olha lá, ó. Tubo de 40, ele teria que ter aqui pelo menos 10% para poder passar. Não dá. Se fosse um tubo de 60, também 10%, né? Ou 5%, pelo menos. Mas e se fosse 1%, dá para fazer uma análise assim? Dá. Então eu venho aqui na análise e mudo. Em vez de 5, vamos variar ele de 0,5. Né? Fica uma análise bem mais minuciosa. Vamos lá nas vazões de novo. Ó. Veja que a planilha ficou bem maior agora. Então veja, o tubo de 40, 3%. Mas 3% não dá, porque daí eu vou ficar com a minha ala enterrada. Então eu vou para o tubo de 60. Tubo de 60 com 0,5% já dá. Então, ok, eu vou escolher o tubo de 60. Tá lá, passou. E olho na minha planilha. Agora ele está reclamando que esse cara aqui está com a declividade muito grande, ó, 18%. Eu estou aceitando 15% aqui nas minhas regras. O BSTC 40, se eu for lá, olhar lá na regra dele, está aqui, ó, diversos, regra, velocidade, ou melhor, declividade, 15%. Então, que solução eu tenho para esse tubo? É baixar a montante. Se eu fizer isso, perceba que ele pode ter influência em outros tubos. Ó, tá? Aqui eu pedi para ele corrigir a declividade mínima, mas não a profundidade. Eu vou deixar aqui isso daqui e eu não quero mais que ele mexa esse tubo aqui. Tá? Então o que eu vou fazer com ele? Eu vou dizer que esse tubo é existente agora. Tá? Então o que vai acontecer? Eu colocando esse tubo como existente, ele não vai mais deixar. Está vendo que a célula ficou cinza agora? Ele não vai mais deixar eu editar ele, tá? Então, beleza. Voltando aqui, bom, agora ferrou com tudo aqui, então pronto, arrumei. Esse aqui está com problema no TP, tempo de percurso. Tempo de percurso, de novo, vai depender da velocidade. Se depende da velocidade, depende do trecho a montante. Então você tem que olhar primeiro o trecho a montante. Tem uma declividade negativa aqui. Então corrige. O cobrimento mínimo está marcado aqui. Deixa eu desmarcar. Ok. Então aqui aparentemente o cobrimento está errado. Então ajusto. Aqui cobrimento. Veja que quando ele dá erro no cobrimento, ele põe umas linhas vermelhas aqui onde teve esse problema. Então você vai lá, baixou, pronto, resolvido. Ainda tem um pontinho aqui no final. Baixou, baixou. Corrigido. Ainda tem um probleminha aqui com a minha estrutura, mas eu já assumi que isso não é problema. É para o tubo aflorar mesmo, tá vendo? Depois vai ser feita uma terraplenagem complementar, alguma coisa desse tipo aí, para corrigir isso. Aí, cobrimento integral não é problema. Aqui eu já assumi que esse PV é esse mesmo, não tem problema. Esse aqui, velocidade. A velocidade está muito pequena, então aumenta um pouquinho aí a declividade. Pronto, resolvido. Esse daqui tem algum problema com o cobrimento. Eu posso ver aqui como posso ver aqui. Está me dizendo que o cobrimento não está legal. Então,
Aumenta aí um pouquinho, pronto, resolvido. Ah, mas ferrou com tudo agora. Então, desfazer. Eu quero arrumar só esse cara aqui. Eu não quero que ele fique corrigindo mais nada aí. Então, se eu pegasse e baixasse só aqui, por exemplo. Ah, mas ele está corrigindo a declividade. Então, desfaz. Tira a declividade fora aqui. Pronto. Tá vendo? Ó? Então, às vezes, você tem que trabalhar com esse filtro aqui ou com este filtro aqui para corrigir o problema. E eu não sei se você percebeu, eu não editei assim numericamente quase nada, a não ser o coeficiente C, o coeficiente de Manning. Ainda tem um probleminha aqui com a velocidade, ó. Vou arrumar aqui, pronto, já arrumei. Tem um probleminha aqui com esta declividade. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou baixar a montante dele. 15, 16. Ah, mas espera aí, ele está baixando outro tubo aqui. Ó. Por quê? Porque eu pedi para ele corrigir o degrau. Então o que eu vou fazer? Eu vou desfazer isso. Eu aceito o degrau, mas eu não aceito a declividade. Então, desfiz e tiro essa opção do degrau. Né? E agora eu posso mexer a declividade sem ferrar com o degrau aqui. Ó. Tá vendo? Posso ir baixando ele sem ter problema. Bom, a declividade desse daqui, vou baixar mais um pouquinho. O que isso vai causar? Bom, eu tinha posto uma regra onde o degrau não podia ser superior a 1,5 m. Como que eu sei disso? Ó? Olha lá, para tubo de 600, ou melhor, para aquela estrutura, o degrau máximo era 1,5. Está aqui com 2,5. Então, o que eu vou fazer aqui? Ou você coloca um PV mais reforçado, ou você dá um jeito de aceitar um degrau menor aqui. Aceitar um degrau menor aqui, vamos dar uma olhada onde é que tu está aqui. Você está neste tubo. Para eu ter um degrau menor, significa que você teria que vir nesse daqui e baixar ele. Tá vendo? Assim você pode ter um degrau menor nesse, mas o degrau não é naquele, então eu já fiz besteira. Então, desfazer. Pronto, subiu de volta. O degrau é nesse cara aqui. E como é que eu chego naquele cara ali? Para chegar naquele cara é esse aqui. Tá? Então, veja só. Eu vou baixar esse tubo aqui até onde der. E assim eu corrijo o degrau desse trecho. Faço isso até que a minha declividade, obviamente, não fique ruim. Ah, 17%, 17% eu aceito. Vai, eu tinha colocado um mínimo de 15%. O que acontece se eu colocar 17? Muito provavelmente você vai ter uma velocidade dentro do tubo. E a velocidade vai estar aqui no tubo, lâmina, velocidade de 3,3. Ah, então tá beleza. Aquele 15% é uma regra meio boba. Eu podia colocar uma declividade maior. Então, tá aí. Geometricamente a rede está resolvida. Tem alguns errinhos ainda, mas eu posso passar por cima. Aqui você tem que ter o bom senso de saber quais regras você pode passar por cima ou não, tá? Eu não sei se você percebeu, mas a minha vala aqui ela é retangular, tá? Ela não tem inclinação. Mas suponha que eu quisesse uma vala trapezoidal. Como é que eu faço isso? Bom, selecione todas as linhas, já que você vai editar para todo mundo, né? Você vai usar uma mesma regra para todo mundo. Então agora eu vou aqui no item da escavação. Vala. Você pode colocar o que é a vala? É a largura do fundo da vala. Bom, basicamente você tem tubos de 40 e 60. Você poderia vir aqui em tubos, calcular a largura da vala. Como que ele faz essa conta? Ele coloca aqui o diâmetro externo mais uma distância aqui entre a parede e o tubo. Tá? Essa distância aí está dentro do programa, é um valor padrão. Então, pode ser que você concorde com isso ou não. Tá?
Então você pode vir aqui e selecionar algumas linhas e daí editar aqui a largura da vala manualmente, né? Ou lá no seu Parts List definir um valor de largura para a vala diferente para o tubo de 40, para o tubo de 60, e daí quando você fizer o lançamento já vai estar esse parâmetro correto no tubo. Senão você pode editar aqui na planilha. Então, voltando aqui na escavação, vala, eu vou colocar todos aí, tubo de 60, tubo de 40, então a vala vai ser 1 metro. Tal vala é a inclinação das paredes da vala. Então eu quero de repente 3y, ou melhor, 3, 2 pontos 1, y, 2 pontos x. Então eu coloquei 3 no y, 1 no x. Percebe? Então a vala agora é inclinada. E o programa calcula a escavação? Sim, calcula. Você pode tirar uma notinha de serviço, por exemplo, do trecho selecionado. Então ele vai mostrar aqui, ó, diversos itens que você também pode jogar no Excel, em HTML, no AutoCAD. Então ele vai mostrar aqui a profundidade da vala, a cota do terreno, a nota de serviço mesmo, tá? Tanto de volume quanto de locação, tá? Então distância a montante, o que que é? É a distância desse ponto até aqui. Então, já dá para você locar. Você tem a coordenada do PV, você vai medir uma determinada distância. Comprimento da escora, cota do terreno, distância entre seções, 2 metros, área da seção de corte, área do reaterro, enfim, tá tudo aí. Aí você também pode exportar para HTML a planilha, né? Como se fosse um relatório lá do Civil 3D. Eu vou jogar aqui um teste, por exemplo. E está aí a sua planilha em HTML. Perceba que ele exporta com os problemas também. Então, se você parar com o mouse, ele vai mostrar aqui. Isso é uma opção, tá? Se você não quer ver esse problema, né, obviamente, para o relatório, tem alguns problemas que você pode passar por cima. Então, voltando lá no AutoCAD, arquivo, planilha, salvou em algum lugar. Ó, gostaria de exportar a formatação das regras violadas? Não. Aí não vai a formatação da regra violada. Fica tudo bonitinho, tá vendo? HTML. Aí você pode colar na sua planilha eletrônica que você estiver usando. Ah, mas eu queria com os títulos direitinho aqui. Então, como que faz isso? Colunas, traduzir. E vai lá e exporta novamente. Ah, beleza, já corrigi toda a planilha, tá ok. Agora é só apertar o play, que é o aplicar. O programa vai tentar aplicar essas alterações e vai te dar essa mensagem. Aqui não aconteceu nenhum problema, então ele aplicou e beleza, está tudo funcionando. Pode acontecer casos onde você tenta forçar uma situação que contradiz o seu catálogo. Por exemplo, agora ele está, eu fechei a planilha, ele está fazendo uma espécie de um commit, tá? Está aplicando realmente as alterações aqui no desenho. Pronto, aplicou, tá aí, ó. Eu já tomei o cuidado de adicionar as labels, obviamente, né? Então está aqui, tudo bonitinho, tudo alterado já, né? Digamos que você queira, da sua planilha, eu vou voltar lá na planilha, você queira um quantitativo. Disso daí, dá para ter um quantitativo? Dá. Você vem aqui nesse caminhãozinho, ó, exportar notas de escavação. Ó, já cliquei no item errado, mas tudo bem. Exportar nota de escavação vai criar uma planilha com a nota de escavação de todos os trechos. Tá? No caso aqui ele vai para o Excel. Então, para cada tubo, aquela planilhazinha de escavação. Eu quero, na verdade, eu não quero isso. Eu quero o quantitativo, que está aqui. Então, escavação. Teve lá X metro cúbico, recobrimento X metro cúbico, estruturas. Boca de lobo, 14. E, no caso, são todas de 1 metro até 2 metros. Quer dizer que ele segmenta a altura dos tubos? Sim, dá para definir intervalos diferentes. Aqui está de 1 em 1 metro, eu queria de meio em meio metro. Dá para fazer isso também?
Também dá. Como que eu altero isso? Caixa de ligação, ó, de 2 até 3, de 1 até 2, de 0 até 1. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no cálculo, intervalos de altura. E daí eu digo, eu quero de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu quisesse de meio em meio, eu escreveria 0,5, 1, 1,5, 2 e assim sucessivamente. E daí eu tenho um quantitativo aqui. Esse botãozinho aqui é mais para enfeite, mas está aí. Ó. Posso também exportar para HTML, para Excel ou desenhar no AutoCAD. Vamos jogar aqui em HTML, qualquer lugar, qualquer nome. Está lá a minha planilha de quantidades, como se fosse um relatório do Civil 3D. Ah, mas eu tenho 25 redes no meu desenho, vou ter que fazer isso uma a uma manualmente? Não, você pode usar esse comando aqui, ó, calcular o resumo. Claro que você só vai usar esse comando, né, calcular a escavação dos tubos existentes, sim, se você já calculou todas as redes. Senão você pode fazer só das redes que você quer. Então, por exemplo, quero de A e B. Ou tica todas também, não tem problema. Vê que ele processou todas as redes e está aí, ó, x metro cúbico. Tem erros aqui no meio, tá vendo? Isso aqui é um valor que está errado, está negativo. Por quê? Porque eu não calculei a rede B ainda. Então não espere um valor correto aqui. Eu só calculei a A. Então é isso, está aplicado no desenho. Joia, a minha rede está ok. Agora eu quero que você me mostre um perfil disso daqui. Como que eu faço um perfil? Bom, aí eu só coloquei aqui no menu dois comandos que já, ou melhor, um comando que já tem no Civil 3D, que é esse daqui, ó, Create Alignment from Network. Então eu quero que ele crie um alinhamento, por exemplo, desse PV até esse daqui, né? E perceba que ele já selecionou todos os tubos desse intervalo. Eu clico Enter e ele vai me perguntar em que site, o nome do alinhamento, o tipo do alinhamento ele vai colocar como miscelâneo, o estilo também posso trocar, labels posso trocar, vou deixar marcada essa opção aqui, ó, Create Perfil e Profile View. Ok. Eu quero o perfil do que? Da top final, obviamente. E já vou colocar aqui no estilo de grade ou no estilo terreno, você escolhe aí. E vou escolher desenhar no Profile View. Obviamente você vai ter aqui uma banda já pré-configurada para drenagem. E daí eu sugiro você ver atentamente como é que eu fiz a minha band set, porque tem um truquezinho aqui no meio, tá? E coloquei lá o perfil. Bom, a label aqui no perfil não me interessa muito, então detona. Essas labels aqui, isso que nada disso me interessa. Então, detona. Ah, mas não está aparecendo aqui as informações da banda. Por quê? Profile View Properties, bandas, e daí aqui Autodesk, você podia corrigir isso para mim, por favor? Veja que eu só posso escolher uma rede aqui. Tá? Quem participa do ID Station, era bom sugerir isso, acho que eu mesmo vou fazer isso. Mas eu só posso escolher uma rede aqui e às vezes eu posso querer representar mais de uma Pipe Network no mesmo Profile View. Aí eu teria que repetir todas essas bandas aqui, isso não é legal. Então como é que eu fiz isso? Eu criei a banda que só desenha o retângulo. Aí eu venho aqui no menu Pipes, Add Pipe Network Labels, Entire Network Profile. E, obviamente, eu já criei um estilo onde a minha label preenche no local correto os dados corretos. Pronto, fiz o perfil bonitinho, né? Sem ter que ficar pensando muito, sem ter que ficar configurando banda, né? E sem erros. Para esse desenho, obviamente, eu já fiz o lançamento de tudo aqui, está tudo desenhadinho. Algumas redes já estão todas calculadas, outras nem tanto. Mas o que eu quero dizer com isso? Use o meu template, copia ele, edita ele, entenda como ele funciona, né? Como é que foi que eu criei isso aqui, por que funciona? Porque aqui no Properties
Isso aqui é dica, tá? Você não vai ver em nenhum tutorial por aí, acho que é difícil você enxergar isso. O que faz essa coisa toda ficar bonitinho aqui embaixo, ó, é isso aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Dimension Anchor Option. Ele faz o quê? Ele pega esse blip e ancora aqui no ponto mais baixo do Profile View. Bom, aí é um pouquinho de ginástica aqui no Label Style, né? Vamos dar uma olhadinha rapidamente lá como é que ela funciona. Ó, Label Location e daí colocar uma série de itens, ó, linha 1, linha 2, o nome, cota do projeto, geratriz, profundidade, o negócio que escreve lá. Ó. Tá vendo que aqui ele está colocando profundidade com todas as letras em português? Ah, mas não existe essa propriedade no Civil 3D normal. Existe, desde que você crie ela. E como é que cria ela? Você pode ir lá no Home, do Space, Settings, Estrutura, Label Styles, Expressões. E daí você vem aqui e cria a expressão que calcula a profundidade. E como é que é essa expressão para esse caso? Surface Elevation at Insertion Point menos Sump Elevation, que é a cota da geratriz interna inferior da estrutura. Por que não é simplesmente aquele Rim to Sump 8? Pelo seguinte, caixa de ligação é enterrada e Rim to Sump 8 é a cota daqui até aqui, não a cota daqui até aqui, concorda? E de repente você pode querer incluir essa distânciazinha que tem desse blip até aqui, que corresponde ao floor thickness, que é a espessura da laje de fundo, e dizer que a profundidade é desse ponto até aquele. Para efeito de escavação é isso que acontece, né? Mas está aí. Planilha, escolhi a rede, ou se você já tiver aqui na planta, por exemplo, alguém selecionado, ele já sabe quem é a rede que você está calculando. Então, é a planilha A. Beleza? Então, relembrando, menu de ferramentas, está aqui, né? Os botões. Quadro principal, é isso aqui. Quadro de parâmetros, isso aqui. Então, quando você lá ligar no meu WhatsApp ou no meu telefone, e Neyton, por que o TP fica negativo? Agora você já sabe, o TP depende da velocidade. A velocidade depende dos trechos a montante dele. Então agora você já sabe que tem que olhar a montante, tem que olhar a coluna de regras. Ah, mas a minha coluna aqui está aparecendo CTM. O que é CTM? Para com o mouse em cima da coluna. O que é cobrimento mínimo? Para com o mouse em cima da coluna. Dá para reorganizar as colunas? Dá para reorganizar as colunas. Dá para salvar as colunas desse jeito para que elas sempre abram dessa maneira? Sim, menu colunas, salvar estados. Lembre de, ao fazer isso, também clicar esse aqui, ó, salvar os parâmetros. Por quê? Porque quando você criar uma rede nova, já vai vir configurado com o método original, a equação de chuva, enfim, para você não ter que ficar fazendo isso o tempo todo, né? Então já configurou isso lá. Que mais? Já aprendemos que dá para modificar um pouco o layout da planilha, pode ser mais interessado de um jeito ou do outro. Podemos esconder aqui para ganhar espaço, né? Se você tem um monitor com uma tela pequenininha, então ganhei espaço. Dá para fazer zoom. Esses botões aqui, ó, controlam as cotas dos tubos selecionados, tá? E ele não é fixo ao valor da cota em si, ele como que eu vou dizer isso? Ele fica preso à profundidade. Então, se eu clicar esse tubo e clicar aqui, ó, ele vai baixar, tá vendo?
Perceba que ele modifica tubos a montante ou a jusante. Então, se eu selecionei esse tubo, olha o que acontece se eu fico baixando ele indefinidamente. Ele vai alterando os tubos, tanto a montante quanto a jusante. Coisa que, se você tivesse numa planilha em Excel, você teria que fazer manualmente. E a chance de você colocar um degrau negativo, colocar uma declividade negativa, ia ser muito grande. Tá? Então, a utilidade da planilha está nisso, ó, de você poder fazer isso e saber que o programa vai modificar a coisa corretamente. Ó. Então, se eu der um zoom mais perto aqui, ó, veja, ele está modificando todos aqueles tubos ali. Ó. Ele está modificando a declividade desse, está modificando a cota desse, a declividade daquele. Claro que vai acontecer dele ter alguns inconvenientes. Às vezes você está subindo a cota da montante aqui, ó, e não foi mais. Mas por que não vai mais? Eu queria que fosse mais. É porque está travado aqui no cálculo para ele corrigir a declividade, profundidade, ressalto, altura. Alguma coisa está marcado para ele não deixar você fazer isso além do limite. Claro que não dá para aplicar todos os limites, porque se você tem um terreno que é extremamente íngreme, né, com uma declividade muito grande, não dá para você garantir uma declividade máxima menor do que a máxima, se você tiver um degrau que não possa ser maior do que o degrau máximo. Ou seja, uma regra fere a outra. Então, às vezes, você tem que decidir se você mantém o degrau ou se mantém a declividade. Tá? O programa tenta fazer uma correção que leve todos em conta, mas nem sempre isso é possível. Então, você tem que vir aqui e decidir qual mantém e qual ele passa por cima. O que mais? Eu não mostrei a função desse botão aqui. A função desse botão é congelar painéis. Então, lá no Excel, quando você congela o painel, você pode arrastar e agora a coluna fica sempre visível. É só para isso. Tá? Um enfeitezinho aí dentro do programa. Neito, meu programa deu um bug aqui. O que acontece? O que aconteceu? Olha só, se ele acontecer um bug de estar aqui dentro da planilha e de repente você clicar alguma coisa e ele der uma mensagem, eu vou tentar forçar aqui essa situação, tá? O programa ele prevê quase todos os erros, mas não é sempre que ele acerta. Então vai acontecer um errinho, tá? E se acontecer esse erro, vai aparecer uma mensagem. Eu queria que isso acontecesse aqui agora e não vou conseguir fazer, porque eu criei o programa, então eu faço ele para ele não travar para mim, né? Mas sabe como é que é o usuário. Né? Mas se acontecer, na telinha que aparece, você clique mais detalhes e copia todo aquele texto que tem lá dentro e me manda por e-mail. Isso me ajuda a fazer um debug do programa. Se isso não ajudar, eu vou pedir que você me mande um pedaço do seu desenho para eu testar aqui comigo, para eu ver passo a passo aonde que está o erro, beleza? É isso. A planilha parece ser bem misteriosa, mas ela não é, tá? Vamos fazer aqui rapidamente mais uma vez uma outra planilha, B, por exemplo, para você ver a velocidade com que você consegue editar ela. Veja que é uma planilha bem maior. Então, todos os trechos, garanto o coeficiente C, 0,5. Garanto o coeficiente de Manning, que vai estar lá no tubo, 0,015. Né? Garanto que tem todo mundo a mesma superfície que vai estar aqui, superfície do tubo, top final, e para a estrutura é o PVS, top final, minimizo tudo. Aí veja só, minimizou, beleza. Só que alguns tubos têm declividade negativa. Olha um truquezinho bacana. Linha, início de trecho. Ok, filtrou os inícios de trecho, as pontas aqui, tá vendo? E baixo 1 centímetro a jusante. Como ele está configurado para corrigir a declividade, bom, agora todos os tubos têm pelo menos a declividade mínima.
pode ter algum problema de cobrimento. Então agora eu vou lá no meu filtro e peço problemas de cobrimento. E agora eu baixo todo o tubo até que o cobrimento suma. Já não tenho mais problemas de cobrimento. Tem um problema aqui que é regras. Olha só, eu esqueci de colocar aqui o método original, 10 anos. Ele está me dizendo que o H e o LT aqui está zero. Para que serve o H e o LT? É para ele calcular o CR. Então, posso ignorar. Por quê? Porque isso aqui é um loteamento. Eu não tenho que usar o método racional modificado. Então, eu posso ignorar. Você tem que saber quando pode ignorar alguma coisa ou não, beleza? Ó, a lâmina aqui está reclamando. Ó, por quê? Porque tem um tubo aqui com declividade ruim. Então, vou voltar lá no meu filtro. Veja que eu pedi para ele filtrar o cobrimento, mas não a lâmina. Então, eu vou desmarcar isso aqui. Ok. E vou marcar de novo o cobrimento. Ah, não tem nenhum. Então, tudo bem. Linha, vou na lâmina então. Lâmina. Ok. Também não tem nenhum. Então vou na velocidade. Linha, velocidade mínima. Ah, agora tem. Eu vou baixar um pouco a jusante. Pronto, agora não tenho. Ainda tenho um selecionado. Vou baixar 10 centímetros. Pronto, agora não tenho mais problema com velocidade. O que tem aqui? Ah, tem uma coisa estranha aqui para esse tubo. Então, o que eu vou fazer aqui? No cálculo, eu vou pedir para ele parar de corrigir a profundidade, ou melhor, a declividade, né? E vou tentar forçar essa situação aqui agora. Linha, desmarca o filtro, porque às vezes ele atrapalha. Percebe que ele estava me atrapalhando? Vou baixar, vou baixar, vou baixar. Baixei. Vou tentar subir um pouquinho a montante aqui agora. Porque ele está reclamando aqui que está muito rápido. Ah, mas olha só, a velocidade máxima é zero. É a minha regra que está errada. Então, eu teria que ir lá na regra e corrigir isso. Ah, mas eu vou perder toda a edição. Bom, aplica. Né? Apliquei. Pode ser que demore um pouquinho, tá? Apliquei. Ok. Já vou fazer um zoom lá nesse tubo. Ó, o tubo é esse aqui. Ele tem alguma coisa com a regra. Percebeu que mudou aqui? Ó? É porque a planilha aplicou. Estruture. Vou vir aqui na drenagem. Eu tenho que verificar a regra dele. Né? Então, editar a regra do tubo. Vamos ver se tem alguém aqui com... Aparentemente, todas as regras estão ok. Posso pedir de novo e ver se eu não forcei uma regra para esse tubo. Ah, tá aqui, ó, tá forçado uma regra para esse cara. Então, em vez de eu forçar uma regra para ele, eu vou usar a regra correta dele, que é o do BSTC 400. Pronto. Em vez de ele ter uma regra forçada para ele, o que é uma regra forçada? É isso aqui, ó. Pipe Properties, regras, regra forçada. Ó. Desmarca isso daqui, tá? Lembrando, isso daqui é no C3 Drain, tá? Essa regra é do Civil 3D. Você pode usar ela do jeito que você bem entender, mas a regra que controla o C3 Drain é por aqui, ó. Editar regras. Então veja só, ele está usando a 400. Essa daqui é se você quisesse usar a do tubo. Veja que ponto 10 é o nome desse tubo. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Pipe Properties, Information, tá ponto 10. Vamos chamar aquele de tubo selecionado. Até acho que era bom aparecer assim lá no comandinho, né? Talvez eu modifique isso para frente. Ó. Veja só, tubo selecionado, tá aqui, ó, é o nome do tubo.
essa regra para ele agora está usando os valores corretos. Por quê? Porque eu vim aqui e coloquei esta regra, tá? Que é aquela que aparece no Parts List, que aparece no Network Properties, Layout Settings, Parts List, Pipes, BSTC 400, é para usar a regra 400, tá? É isso. Eu sei que o vídeo ficou bastante extenso, mas eu espero que você tenha entendido, né? Ah, vamos dar uma olhadinha de novo na rede B lá. Tá aí, ó. Tem problemas? Tem. Mas esse H, esse dectal aí, vamos colocar um valor para esse H, esse dectal, só para ele sumir, tá? Às vezes você pode fazer isso também, tá? Então, área, vamos ver aqui, coeficiente C, CR, cálculo, vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no tempo de concentração, está arbitrado, né? Tudo ok. Coeficiente. Para editar esse dectal aqui, eu teria que colocar aqui no tempo de concentração alguma fórmula. Escolhe uma aí por enquanto, tá? E acho que eu falei bobagem. Volta aqui e deixa lá o arbitrado mesmo, tá? Arbitrado, que daí é aquele valor que você escreve manualmente, beleza? Oxe, agora ferrou total com a minha planilha, né? Então vamos desfazer. Desfazer. Recarrega aí, porque ixi, ferrou com tudo. Então recarrega. Vamos achar aqui. Dectal, dectal, onde é que está você? Colunas, traduzir títulos. Eu não gosto muito dos títulos no modo normal, então eu vou assim, tá? Dectal, dectal. CM, nome, deg, sump, blá blá blá, inclinação, profundidade, erro, TR, vala, tubo. Às vezes a coluna está oculta, tá? Então, mostrar todas. Ó, viu que o negócio pipocou aqui, então deve ter coluna escondida. Ah, aqui ó, miserável. LT, coloca um valor qualquer aí, só para ele calcular. 100. Definir todos, H1. Definir todos. Velocidade. Inclinação ok, BSTC. Aplica. Ok. O que mais que tem de errado aqui agora? Coeficiente de Manning. Coeficiente de Manning deve estar errado. Vamos dar uma olhadinha de novo. Na rede B. Não. Ele só não interpretou. Olha lá, o TE. Ah, é isso. Ó. Eu estou esquecendo do TE. Já que eu coloquei arbitrado, então 10 minutos. Definir todos. Pronto. Nossa, ó, corrigiu todas as regras praticamente ao mesmo tempo. Sobrou algumas aqui que deve ser inclinação, tá beleza, vou ignorar. Cobrimento também vou. Aqui até é fácil de corrigir. Pronto, corrigido. E veja só, essa minha rede aqui tinha 45 linhas, tudo ferrado, e eu arrumei aí com o que? 49 edições só clicando. Eu abri e fechei a planilha 2 ou 3 vezes, tudo bem. Mas foram o que? 5 minutos. E falando, explicando, ó, vai dar erro aqui, vai dar erro ali. Mas por quê? Por que foi tão rápido? Porque eu usei esse menu aqui. Ó. Filtra. Eu usei estas opções aqui do cálculo, que é para corrigir isso, mas não corrige aquilo. Né? Eu usei ainda o menu de definir todos e usei os botões aqui para editar valores na minha planilha. Corrigido tudo, aplica e pronto. É essa velocidade que eu espero que você consiga ter
numa rede de 45 trechos. Eu já vi aí gente fazendo rede com 250 trechos e aí em coisa de 10 minutos. Tendo o lançamento bem feito, a rede está aqui, é muito rápido, porque você vai modificar um valor e vai modificar o mesmo valor em vários lugares de uma vez só, não vai fazer isso manualmente. Beleza? É isso. Se você tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários do vídeo, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp aí, eu respondo, tá? Se for pergunta do programa do C3D, eu respondo no WhatsApp. Se for pergunta sobre o Civil 3D, lamento, tá? Isso aí eu deixo aí para as outras turmas ou que fazem aí videozinho do Civil 3D especificamente na internet, ou você pode entrar lá na minha página do Facebook, tá? Vou colocar ela aqui. Beleza? Ó, Facebook. Ó, tem alguém me curtindo aqui, tá bom? Vai estar lá, Civil 3D, tá? Eu sei que tem ali a Civil 3D Brasil também. Essa aí acho que é do Pedro lá, o Pedro Soetti. Então é uma página excelente também. Basicamente os mesmos usuários que tem lá tem aqui, então tanto faz, tá? Então o grupo é esse daqui, coloca aí Civil 3D grupo público, beleza? Ou então Civil 3D Brasil, grupo fechado, e posta sua dúvida lá. Outra opção é lá na minha página, tbn2.blogspot.com. Tem aqui no cantinho, aqui embaixo, um lugar para você fazer perguntas, tá? Pode ver que tem gente perguntando, eu estou respondendo. E é isso. Aonde que baixa o programa mesmo? App Spot. E agora minha internet ficou lenta. Pode ser na loja da Autodesk e pode ser aqui no meu blog também. O programa está aqui. Joia? Eu vou ficando por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito comprido e você não vai assistir ele todo. Então, dá um joinha aí e até mais. Falou?